Houve um tempo em que as picapes pequenas eram apenas veículos, nada além disso. Ferramentas de trabalho criadas para cumprir uma função clara dentro da realidade brasileira. Elas não prometiam conforto, tecnologia ou status. Existiam para carregar peso, enfrentar ruas ruins e trabalhar todos os dias. E por muitos anos, isso foi suficiente. Nos anos 90 e no início dos anos 2000, o Brasil ainda vivia a ideia de carro acessível. Era possível comprar um veículo novo, sem comprometer uma vida inteira de renda. E nesse cenário, as picapes compactas encontraram espaço para crescer. Elas se espalharam rapidamente. Estavam nas obras, nos sítios, nos pequenos comércios, nas cidades do interior. E ninguém questionava o preço, porque ele fazia sentido. A Saveiro apostava no apelo urbano. A Courier era rústica, direta, quase indestrutível. A Montana tentava unir conforto e utilidade. E a Estrada era discreta, sem alarde, sem protagonismo. Cada uma representava uma leitura diferente do mesmo país. E por muito tempo, todas coexistiram em equilíbrio. Mas o mercado nunca permanece em equilíbrio por muito tempo. As transformações começaram de forma silenciosa. Ano após ano, fabricar carros ficou mais caro. Exigências de segurança se tornaram obrigatórias. Equipamentos antes considerados luxo passaram a ser exigência mínima. E os impostos continuaram crescendo, sem distinção entre carro popular e veículo mais sofisticado. O conceito de carro simples começou a desaparecer. Ao mesmo tempo, o consumidor também mudou. Mesmo pagando mais, passou a aceitar menos. O conforto virou padrão. A tecnologia virou expectativa. E o veículo de trabalho começou, lentamente, a ser confundido com o veículo de uso pessoal. Foi nesse ponto que o mercado das picapes pequenas entrou numa encruzilhada, porque elas nasceram simples, mas o mundo ao redor deixou de aceitar simplicidade. Algumas tentaram resistir, outras demoraram para entender o que estava acontecendo, e algumas simplesmente não conseguiram acompanhar. A Courier praticamente permaneceu a mesma. Sua simplicidade, que antes era virtude, virou fraqueza. Num mercado que exigia mais, ela oferecia menos, e acabou saindo sem deixar sucessora. A Montana tentou se reinventar, mas perdeu clareza. Ora parecia uma picape de trabalho, ora um veículo confortável demais para quem realmente precisava carregar peso. Ficou no meio do caminho, e o mercado não costuma perdoar indecisão. A Saveiro apostou na tradição, na força do nome, na memória afetiva. Mas tradição, sozinha, não sustenta produto em um mercado cada vez mais competitivo. Sem uma reinvenção profunda, acabou ficando para trás. Pouco a pouco, as opções diminuíram, modelos desapareceram, linhas foram encerradas, e o segmento começou a encolher. Enquanto isso, a Estrada fazia algo diferente. Algo que, à época, parecia quase invisível. Ela não tentou defender uma identidade única, não se prendeu a uma imagem fixa, não apostou tudo em um único tipo de consumidor. Em vez disso, a Estrada se adaptou. Quando o mercado pedia versões básicas, ela oferecia. Quando o consumidor exigia mais conforto, ela entregava. Quando surgia a demanda por 4 portas, a cabine dupla aparecia. Quando a legislação apertava, a adaptação vinha rápido. A Estrada não brigou com a realidade brasileira. Ela entendeu essa realidade. Entendeu que o país é diverso, que o mesmo veículo pode ser usado na obra, na estrada de terra e no trânsito urbano, que o pequeno comerciante, o prestador de serviço e o consumidor comum podiam coexistir no mesmo produto. E assim, a Estrada deixou de ser apenas uma picape. Ela se tornou um conceito flexível. Enquanto a concorrência tentava resistir às mudanças, a Estrada se antecipava a elas. Quando algumas começaram a cair, ela já ocupava espaços vazios, espaços que antes pertenciam a outros modelos, espaços que deixaram de ser disputados. Foi nesse vácuo que a Estrada cresceu, sem confrontos diretos, sem guerras explícitas, apenas permanecendo. A liderança veio como consequência, e depois dela, o domínio. Mas toda história de sobrevivência cobra um preço. Com a concorrência praticamente inexistente, a picape pequena deixou de ser um campo de disputa. E quando não há disputa, não há pressão real por preços mais baixos. Ao mesmo tempo, a própria Estrada já não era mais simples. Ela carregava tecnologia, carregava segurança, carregava conforto. E tudo isso custa caro. O resultado foi inevitável. O veículo que nasceu acessível passou a ter preços elevados. Em muitos casos, elevados demais, para aquilo que na essência ainda se propunha a ser. E foi aí que surgiu o desconforto do consumidor. Porque quando o preço se aproxima de outras categorias, a comparação se torna inevitável. Por valores semelhantes aos de uma picape pequena nova, passou a ser possível comprar caminhonetes médias usadas, veículos mais robustos, mais potentes, com maior capacidade de carga, com estrutura feita para durar décadas. A pergunta deixou de ser emocional, passou a ser racional. Por que pagar tanto por algo que, historicamente, sempre foi simples? E a resposta não está apenas na Estrada. Ela fez o que precisava para sobreviver. A resposta está no sistema, num país onde produzir é caro, onde o imposto pesa mais do que o produto, onde a concorrência diminui e onde o consumidor se adapta porque não tem escolha. Hoje, a Estrada reina sozinha, e reina porque entendeu o jogo antes dos outros. Mas seu preço revela algo maior. Revela um mercado reduzido, revela escolhas industriais, revela um Brasil onde até o veículo mais básico precisa se transformar em produto sofisticado para continuar existindo. No fim, essa história não é apenas sobre picapes pequenas, é sobre
Adaptação, sobre sobrevivência, sobre um país onde a simplicidade deixou de ser viável. A estrada venceu, mas a vitória não veio sem custo, e esse custo não aparece apenas na etiqueta de preço. Ele aparece em tudo aquilo que ficou pelo caminho.